Daí, pessoal, mais uma resolução. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é... Bom, primeiro que eu disponho só dos algarismos ímpares, então aqui eu vou listar quem são esses algarismos ímpares, né? Os algarismos ímpares, então, são os meus disponíveis. 1, 3, 5, 7 e 9. Eu só posso usar um desses 5 algarismos aí para formar números de 4 algarismos distintos. Então são 4 algarismos distintos, são 4 casas. Ok. E aí o que eu sei? Eu sei que eu quero formar números que sejam divisíveis por 5. Quando que um número é divisível por 5? Quando ele finaliza por 0 ou finaliza por 5. Como eu não disponho do 0 aqui, ó, na minha lista de disponíveis, então o 0 não vai finalizar, né? Não tem como finalizar aqui com 0. Então eu já sei que obrigatoriamente o final desse número de 4 algarismos tem que ser o 5. Então esse 5, inclusive, eu já posso retirar da minha lista de disponíveis. Por quê? Porque diz que os algarismos devem ser distintos, ou seja, não pode haver repetição. Então, se eu sei que ele tem que terminar obrigatoriamente por 5, esse 5 não pode mais ser utilizado. E aí me restam aí 4 disponíveis. 1, 2, 3 e 4 para preencher as casas. Então, por exemplo, se eu resolvo preencher primeiro esta casa aqui, eu tenho 4 possibilidades de preenchimento. Para a segunda casa, eu só fico com 3 possibilidades. Por quê? Porque uma dessas 4, eu não sei qual, mas uma dessas 4 eu vou utilizar no preenchimento da casa. Então, significa que para a próxima casa, a segunda casa a ser preenchida aqui, vou ficar só com 3. E a mesma coisa vai acontecer com essa outra última casa que ia ser preenchida, que eu só tenho 2 possibilidades. Por quê? Eu já escolhi um número para pôr aqui, então significa que eu já usei 2 situações. Por exemplo, já usei o 7 e o 9, por exemplo. Então me sobram 1 e 3 para preencher esta casa. Ok? Então eu fico aí com 4 vezes 3 vezes 2, né, pelo princípio multiplicativo. Então eu multiplico aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2. A resposta diz 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Eu tenho, portanto, aí 24 números de 4 algarismos distintos a partir dos algarismos ímpares. Alternativa D. Antes de fechar o vídeo, eu quero fazer aqui para ti, rapidamente, uma exemplificação, né, desse 432 aí, ó, fazer uma confirmação desse raciocínio aqui. Então eu vou de novo, aqui vou colocar os disponíveis 1, 3, 5, 7, 9. Então isso aqui já é um complemento do exercício, tá? Preciso preencher aqui 4, fazer números com 4 casas. Eu sei que o último tem que ser 5, né? Porque tem que ser múltiplo de 5 e não pode terminar em 0. Esse 5, portanto, eu já perco, então até vou apagá-lo aqui, ó. Esse 5 eu não tenho mais disponível. Eu fico com 4 possibilidades. Então, na hora de preencher, por exemplo, essa casa, o que eu posso pôr? Ou 1, ou 3, ou 7, ou 9. Eu tenho 4 possibilidades. Então, por isso que aqui é 4 possibilidades. Vamos supor que eu escolha dessas 4, eu escolha o 3. Então, foi uma escolha dentre 4. Se eu escolher o 3, esse 3 aqui é perdido, eu não posso repeti-lo mais. E aí, para a próxima casa aqui, o que eu posso colocar? Ou 1, ou 7, ou 9. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades. E vamos supor que dessas 3 possibilidades, eu resolva escolher o 1. Então, este 1 aqui, ó, eu não posso mais utilizar, pus nessa casa. E aí, observa que no preenchimento dessa primeira casa, eu fico com 2 possibilidades. Ou eu uso o 7, ou uso o 9. Então, portanto, aqui eu tenho 2 possibilidades. E aí, claro, né, vou escolher uma das duas, ou o 7 ou o 9, e aí um deles vai sobrar. Por exemplo, se eu uso o 7 sobra o 9.
Se eu uso 9, sobra o 7. Então observa que aqui eu fiquei realmente com duas possibilidades na primeira, 3 e 4. E aí eu multiplico isso. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. E eu também chamo a atenção que a ordem aqui não interessou, né? Aqui eu resolvi começar a preencher pela primeira casa, com 4 possibilidades. E aqui eu resolvi começar a preencher com essa terceira casa, com 4 possibilidades, ok? Então ficamos por aqui, espero que essa resolução aí te ajude no entendimento da questão, te beneficie nos teus estudos. Deixo meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.